Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Nós estamos no terceiro dia da campanha. Terceiro dia da campanha derrubando os gigantes. Amém? E nós vamos derrubar mais um hoje. Mais uma pedrada nós vamos dar na testa dele. Amém? Deus é bom. Diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviam. Amém? Tem um monte de anjo aqui, servindo todo mundo aqui. Você crê nisso? Porque está escrito que ele daria ordem aos seus anjos para me tomar e te tomar nos braços. Você pode se sentir acolhido, abraçado aí, pela presença do Senhor aí. Jesus, ele tem o Espírito Santo. Ele disse que você e eu não ficaríamos órfãos, mas teríamos o Espírito Santo, o Consolador. Feche os seus olhos e receba o consolo do Senhor no seu coração. Pai, muito obrigado pelo teu consolo, Pai, porque o gigante da tentação, Pai, vai cair essa noite. São muitas tentações que nós vivemos no nosso dia a dia, ó Deus, e sabemos que o Senhor é poderoso para nos livrar, ó Pai. Nos livrar, ó Deus, em nome de Jesus. Como já foi cantado e declarado aqui, o Senhor não nos livrou, não livrou Daniel, ó Deus, da cova, mas o Senhor livrou dentro da cova. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, na tua palavra, que nunca volta vazia, ela cumpre o teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, glorificando a Jesus. Fala, o tempo da tentação acabou. Fala aí para quem está do teu lado. Não, mas fala com convicção. Ou ninguém aqui é tentado, gente? Todo mundo é tentado todo dia, toda hora, sim ou não? Não é verdade? Mas a palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então nós vamos aprender um pouquinho aqui, né? E eu creio que vai dar tudo certo. Eu falo isso sempre, que no final vai dar tudo certo. Amém? Interessante que nós olhamos para a vida de Davi, né? Nós estamos nessa campanha, no terceiro dia, derrubando os gigantes. E é interessante que nós falamos muito sobre Davi, todo mundo conhece a história de Davi. Amém? E o que chama a atenção nesse texto lá de 1 Samuel, capítulo 17, nós vamos olhando ali algumas falas, né? Davi, quando ele descobre ali que tem uma situação fora do controle, e ele vai ali levar ali a marmita para os seus irmãos, porque Davi era um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele, ele era meio esquecidinho da casa, né? Ele era meio deixado de lado, ninguém acreditava em Davi. Né? E muitas vezes nós também vivenciamos situações assim, onde muita gente não dá importância para a gente. Mas eu quero dizer para você que Jesus nunca te desampara. E Ele nunca te rejeita. Os homens podem rejeitar você, mas Ele te acolhe. Amém? E ainda que você não tenha valor para as pessoas, Davi tinha um valor especial para o coração de Deus. Amém? E é interessante que nessa história nós vamos percebendo a forma com que Deus vai trabalhando ali. E quando Davi chega lá no arraial, onde, né, os soldados estavam ali acampados para ir contra o exército filisteu, você conhece a história, ele chega ali e ele depara ali um monte de homens, de soldados, intimidados pela palavra de um gigante, de uma pessoa.
É interessante que havia um desafio proposto ali, né? Você conhece tudo isso. Antes de entrar nesse texto de Mateus, eu quero falar para você entender a história aqui. Nós estamos na campanha do gigante, tem que falar dele também. Amém? Então, quando nós olhamos esse texto, nós vamos percebendo o cuidado de Deus para com o seu povo. Porque muitas vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, existe um sentimento de covardia no nosso coração. E Deus sempre vai levantar alguém com espírito de ousadia para nos encorajar. Amém? Por isso que eu falei que eu só não tenho o tamanho, mas tenho a fé. Amém? Se eu tenho a fé, meu irmão, e creio nele, creio que ele existe, a palavra fala que ele é galardoador. Então, meu irmão, teu galardão já está preparado. Você tem fé, não tem? Para crer que ele já está derrubando o gigante aí? Sim ou não? Então nós temos essa certeza, né? Que Deus está trabalhando e tudo vai cooperar para o nosso bem. Então, quando nós percebemos o cuidado de Deus, é no sentido de ver um povo intimidado, um povo medroso ali, amedrontado, e eram pessoas que eram habilitadas para aquele ofício. Soldados que tinham a capacidade, eram estrategistas no meio da batalha. E de repente todo mundo se vê intimidado pela afronta daquele gigante. E aquela afronta, ela trouxe algumas preocupações até mesmo para o rei. O próprio rei estava lá no seu palácio e não saía de lá por nada, com medo do gigante. Mas Deus sempre vai levantar alguém ousado, amém? E lá na sua casa, né, é o teu palácio. E Deus quer levantar você com ousadia na tua casa, para dizer, meu irmão, para todo e qualquer gigante sair da tua frente. Senão você vai passar por cima. Amém ou não? Vocês têm que me ajudar aí hoje, tá bom? Vamos lá, é isso aí. Nós precisamos entender isso, que na nossa casa, no palácio da nossa casa, meu irmão, quem tem que rugir somos nós. Quem tem que bradar somos nós, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Existem promessas de Deus ao nosso respeito. Não existe esse texto lá do Salmo 91, que o próprio Satanás aqui, o acusador, falou para o Senhor Jesus, que está escrito ao teu respeito. Às vezes eu quero falar rápido, eu engasgo aqui, vai dar tudo certo. E estava escrito que ao respeito dos seus filhos, que ele daria ordem aos anjos para nos tomar e nos guardar. E nós não iríamos tropeçar em pedra alguma. Você tem essa palavra ao teu respeito, sabia disso? Então, meu irmão, você tem essa autoridade na tua boca. E lá na tua casa, quem tem que cantar de galo é você. Os irmãos estão cantando de galo ou as mulheres estão cantando lá? Ou o adversário está cantando de galo lá na sua casa? Hã? Então, quando nós percebemos o cuidado de Deus, nós vemos no coração de Davi uma disposição diferente de todo um exército, de todos aqueles que eram chefes do exército. Uma disposição de atitude, de ousadia. Por quê? Porque Davi era conduzido não pela sua própria vontade, mas era conduzido pela ação do Espírito Santo de Deus, que havia sido derramado sobre a vida dele, a unção da presença de Deus. E você, meu irmão, está submisso a essa unção do Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Então quem conduz a tua vida não é mais você, mas é o Espírito Santo de Deus. E se ele te mandar dizer para o gigante, ó, pode vir quente, que eu estou fervendo, pode vir quente, que eu estou fervendo para vencer e derrotar você. Vou te comer com farinha hoje. Meu irmão, essa é a disposição de Davi. Davi, quando ele se apresenta, ele mostra ali, né, uma vontade de querer ajudar, e os caras tentam abafar a vida de Davi. Começam a tentar ali, a abafar a voz dele. Os próprios irmãos dele, ó, seguinte, você não foi chamado aqui não. Você só veio trazer a marmita para a gente. Pode voltar lá para a casa do pai, que aqui o negócio está sob o controle. E os caras tremendo de medo. E aí de tanto insistir, se você vai ver o texto, de tanto insistir nessa palavra, aí os caras falam, ó, puxa, tem um gigante aí que está afrontando o povo, está todo mundo com medo. Essa é a grande verdade. Está todo mundo com medo dessa afronta. Só que existe uma promessa e uma palavra que vai abençoar a vida daquele que tiver ousadia para enfrentar o gigante, aquele que se dispuser a enfrentar o gigante. Por isso que lá na tua casa, quem tem que cantar de galo é você. Quem tem que correr, meu irmão, é um gigante, ele vai cair hoje. Sim ou não? Amém? Vamos lá, com convicção, amém? E nós percebemos o cuidado de Deus. Quando Davi, ele pega e se apresenta, todo mundo fica olhando para ele, olha para o tamanho dele, ou que nem você olhou para o meu tamanho. E tem um Golias gospel aqui na igreja, irmãos. Eu quero apresentar a vocês. Tem um Golias gospel aqui. Não é um Golias convertido, amém? Golias convertido. Vocês sabem quem é, eu não vou nem falar para ele levantar.
né? Mas é interessante que perceber o cuidado de Deus. Quando Davi se apresenta ali diante do rei, e o rei fica preocupado, tudo bem, você está querendo enfrentar esse gigante, mas você não tem estratégia de guerra, você simplesmente é alguém que estava cuidando das ovelhas. Davi apresenta a experiência que ele tinha, né? Tinha vencido o urso, tinha vencido o leão, amém? Outro dia nós temos uma encenação do leão, o urso, quem mais? Leão, urso e o... Como que era, pastor? Você era quem naquela figuração lá? O leão, era o leão, o urso, né? E o Golias. Aí nós temos não vai dar para repetir hoje, por causa do tempo. Amém? Mas é interessante perceber o cuidado de Deus. Davi apresenta que ele tinha estratégias dadas por Deus. Que ele era alguém que tinha zelo pelaquilo que Deus havia confiado a ele. Você tem zelo por aquilo que Deus tem trazido para as suas mãos? Você tem zelo? Tem? Tem ou não? Você tem zelo ou não tem? Sim? Então você precisa cuidar, amém? Tá certo? Precisa investir tempo e precisa, irmão, cercar o território. Amém ou não? Certo? Davi tinha entendimento disso. Que olha, não era na força do braço dele, nem na disposição das armas que ele possuía. Mas ele ia para cima daquele gigante, no nome do Senhor dos Exércitos. E você, meu irmão, diante das tentações da vida, precisa se levantar da mesma maneira. Porque não é na nossa própria força, não é no nosso próprio poder, mas é na força que vem do alto. É na força que vem do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Amém? O próprio Jesus nos deu o exemplo de como vencer os gigantes das tentações, declarando a própria palavra do Senhor. E é isso que nós vamos aprender aqui. A história de Davi você já conhece. Amém? Em nome de Jesus. E aí você sabe o final dela, né? Que ele vai para cima do gigante e joga a pedrinha lá. A pedrinha só fez o gigante cair. Mas muitas vezes, irmãos, nós derrubamos o gigante, mas esquecemos de cortar a cabeça. Se você não cortar a cabeça do gigante, ele vai levantar de novo. Sim ou não? O que matou o gigante foi eu ter cortado a cabeça. Se deixa ele caído lá, meu irmão, ele ia levantar de novo. E existem alguns gigantes das tentações da nossa vida que se levantam diariamente. Deus deseja colocar todos para dormir hoje. Sim ou não? Vai cair hoje, em nome de Jesus. Quais são essas tentações? Sabe aquela ira santa que você tem? Aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor que você guarda? Tudo isso é um gigante que a gente precisa derrubar nessa noite. Jesus, né, na palavra da tentação, né, você fala, não tem nada a ver com isso, mas essa representação do tentador no deserto, 40 dias, Jesus ali, né, sem comer, fragilizado, ele se apresenta para pegar Jesus. E muitas vezes, em dias de fragilidades na nossa caminhada, ele vai sempre se apresentar para nos pegar. E as tentações, elas virão sobre a nossa vida e vêm todos os dias. Mas eu quero dizer para você que na força do braço do Senhor você pode resistir todas as tentações, debaixo da submissão do Senhor. Quando Jesus ele é guiado pelo Espírito, o que nós aprendemos aqui? Que ele é submisso à vontade de Deus, era submissão à vontade de Deus. Então ele sai na direção de Deus ali, através do Espírito Santo, para um deserto. Talvez você está aqui hoje e está vivendo dias assim, de deserto. Dias em que você não consegue perceber o cuidado de Deus em muitas situações da sua vida. Mas eu quero dizer para você que está no controle das mãos dele. O que você precisa é resistir. O que você precisa é permanecer na presença do Senhor, sendo guiado por ele, porque no final, irmão, vai dar tudo certo. Amém? Você crê nisso? Nós olhamos aqui uma postura de Jesus em submissão à vontade de Deus, de resistir à tentação. Né? Quando nós percebemos aqui, nós vamos vendo que Jesus tinha uma maneira de pensar diferente em meio às tentações. Em Romanos capítulo 12, versículos de número 1, quem pode pôr para mim aí, por favor? Romanos capítulo 12. É isso que nós precisamos ter, uma postura diferente, uma atitude diferente diante das tentações da vida. Olha só o que está dizendo aí. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você entende por que você está aqui hoje? Você entende que você veio prestar um culto e dar a Ele toda a honra, todo louvor, toda a exaltação? Você entende? Olha só, no versículo 2. E não vos conformeis
a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dentro desse momento de tentação, Jesus tinha essa mentalidade. Vai passar essa tentação. E eu quero dizer para você que os gigantes da tentação, que talvez possa estar vindo sobre a tua vida, que vem te seduzir para cair em algum laço, fica tranquilo, meu irmão. Permaneça, porque o que está vindo para a tua vida é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a tua vida. Resista, diga sempre não às tentações, às sugestões do engano, às tentativas, sabe, de entrar por um caminho, de fazer um negócio errado, de se deixar ser seduzido, ter o seu coração arrebatado pelas coisas desse mundo, pelas propostas que o mundo colocam diante dos nossos olhos. Diga não, permaneça no seu não. Porque, meu irmão, o que Deus está preparando para nós é isso. Quando eu falo da forma diferente, quando eu digo não a essas propostas, quando eu digo não para aquilo que o mundo me impõe e coloca como condição para a minha vida, eu tenho certeza, meu irmão, que o que está preparado por Deus para mim é muito maior. Sabe por quê? A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O que significa isso? Lógico que você vai falar, pô, você está falando esse texto isolado. Meu irmão, o que Deus deseja fazer na nossa vida é fazer com que quando você passar pelo processo do deserto, a glória de Deus invada a sua vida. Você crê nisso? Então diga não às tentações aí, ao engano, às propostas que esse mundo coloca diante do Senhor, diante de você. E o desejo de Deus é que não simplesmente a gente seja submisso à vontade dEle. A vontade dEle, meu irmão, nós vamos experimentar, e ela já foi estabelecida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. O problema é que nós caímos em muito rolo, quando nós deixamos de nos submeter à vontade de Deus. E a consequência quando nós vamos percebendo que não nos sujeitamos à vontade de Deus, a desobediência ela vem acompanhada de tudo isso. E quando nós olhamos lá no texto de Deuteronômio, que ninguém gosta de falar, né? A gente só fala a parte, né, das bênçãos de Deus, do primeiro versículo ao 14, se eu não me engano, ao 14. Aí depois você chega no 15, meu irmão, é o fruto da desobediência. E talvez hoje você até se permitiu ser seduzido e tenha sofrido consequências drásticas na sua vida por uma desobediência. Mas o desejo de Deus é mostrar para você que Ele não te abandona e não te lança fora da presença dEle. Ele tem, meu irmão, a oportunidade do recomeço. Agora você precisa simplesmente alinhar o seu coração com a vontade dEle. Sabe por quê? No domingo de manhã eu estive pregando aqui, e Deus falou fortemente ao meu coração, e eu quero insistir nesse texto. As tentações da vida é quando nós somos também seduzidos a não perdoar. Muitas vezes nós somos ofendidos, e aí pensamos, poxa, mas se eu fui ofendido, por que eu tenho que perdoar? Sabe por que você tem que perdoar? Porque se você não perdoa, meu irmão, diante desse gigante, da falta de perdão, se você não perdoa, você também não é perdoado. Vamos ler lá em Mateus capítulo 6, versículos 9 em diante. Vamos ler a oração do Pai Nosso, está aí na Bíblia, um pouquinho para frente aí. Quem conhece essa oração aqui, abençoada? Mas a gente não precisa só conhecer, tá bom? Precisa viver. Precisa viver. Amém? E é um desafio, amém, irmãos? Sim ou não? Olha só o que está dizendo, ó. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas. Mas a gente só quer, né, ser perdoado, sim ou não? Quer ser perdoado? Então você tem que perdoar também. Amém? Sai fora da encrenca aí. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas, não nos faça cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Olha só a continuação, que maravilha, ó, que gostoso, ó. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes os homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, meu irmão, isso é um gigante na vida do cristão. Nós falamos muito disso, falamos muito de amor, falamos muito do perdão, só quando a gente tem que ministrar alguém. Quando o chicote estrala no nosso lombo é que fica difícil a gente ter a atitude, porque perdão não é sentimento, é uma atitude. Eu tenho uma atitude, vou lá e peço perdão, e simplesmente eu faço a minha parte e Deus faz a parte dele de me perdoar. Meu irmão, sabe o que significa? Que o que você precisar de acréscimo, Ele vai acrescentar na tua vida, porque o teu coração está em obediência à palavra do Senhor. Agora, se você desobedece,
aí fica difícil. Porque lá no versículo 23, se eu não me engano, de Deuteronômio 28, diz que os céus, meu irmão, vão ficar fechados. Vão ficar como os céus de bronze. Olha só que loucura. Talvez você está aqui hoje, o gigante que você precisa derrubar é a tentação aí da falta de perdão. Está lá, olha só. O céu que está sobre a tua cabeça será de bronze, e a terra que está debaixo de ti será de ferro. Como que a bênção de Deus vai ser liberada para a nossa vida? Se nós não perdoamos, estamos em desobediência à palavra do Senhor, sim ou não? E o céu está de bronze. Será que os céus sobre a sua cabeça estão de bronze? É só para você pensar. Amém? O silêncio. Tiago, capítulo 1, versículos 19, se eu não me engano, diz que a gente não deve ser ouvintes da palavra apenas, mas praticante. Fala assim para quem está do teu lado. Fala sorrindo, para ficar legal. Está na hora. Aí você responde para ele, já passou da hora. É, passou ou não? Você pode aplaudir o Senhor porque Ele quer te abençoar essa noite? Os céus de bronze vão sair da sua cabeça, irmão. Os céus de bronze vão deixar, o que vai te alcançar é as bênçãos de Deus. Sim ou não? Parece que eu estou falando alguma coisa mal, assim não, é para abençoar você. Amém? Se submeter à vontade de Deus é isso. Jesus era submisso ou não? E mandou o capeta para onde ele tinha que ir, meu irmão. Seguinte, está escrito, mas está escrito também lá em Deuteronômio 28. Puxa vida, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus só lembrou ele daquilo que ele já sabia. E você só precisa lembrar ele daquilo que você sabe. Que você tem que perdoar, que você tem que amar, que você tem que ter atitude. Você só precisa externar essa atitude. Amém? E o resto fica por conta dele. Se prepara que a bênção virá. Amém? Você derruba o gigante, meu irmão. Vem os despojos da guerra. Vocês não estão confiantes que nem eu. Meu irmão, tem tanta coisa que está vindo. Deus é muito bom. Deus deseja, meu irmão, que você se torne uma pessoa resistente. Resistente. Amém? Constante. Quando nós olhamos nesse ponto das tentações, o diabo se apresentou uma vez e foi embora? Não, né? Ele se apresentou pela segunda vez, não é isso? Significa que as tentações, meu irmão, talvez você derruba um gigante hoje aqui, e amanhã se apresenta outro. Você precisa permanecer constante. Fala para quem está do teu lado, ó, permaneça constante na sua decisão. Seja constante na sua decisão. Amém? Nome de Jesus, seja constante. Sabe por quê? Porque a constância, vamos ver alguns textos aqui. A constância, porque existem muitos irmãos que têm dificuldade de permanecer firmes. Olha, tem um texto lá que fala assim, lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ser constante. E o apóstolo Paulo está dizendo isso para nos abençoar, amém? Efésios, olha só, finalmente, não é isso? Ele fala com toda, né? No demais, ou ali nessa versão, é finalmente, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, não é na força do seu braço que você vence gigante, e que você permanece firmado na palavra de Deus, mas é nele, é através do Espírito Santo de Deus, amém? A gente só consegue se o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida aí? Você tem ele? Então ele te ajuda, meu irmão. Quando você estiver fraquinho, ele está falando aqui, olha, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e no seu forte poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir quando? E é nesse dia, meu irmão, o chicote está estralando, se você está revestido e resiste na força do poder do Senhor, não na força do seu braço. Sabe por quê? Porque o próprio salmista declara, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas eu faço menção do nome do Senhor. Sabe por quê? Na força do nosso braço, meu irmão, nós não movemos um dedo sequer. Você nem abre o olho de manhã.
Mas nós precisamos revestir a nossa vida na força do poder do Senhor. E ter a certeza, meu irmão, aleluia. E quando nós dedicamos o nosso coração em cumprir a sua palavra, ainda que a postura do nosso coração seja uma postura fraca, Ele nos faz forte. Sabe por quê? Quando eu estou fraco, Ele me faz forte. Amém? Olha só, quem está com essa armadura aí? Ixi, tem uns que não estão com nada. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ele está dizendo ainda, ó, fica firme. Mostra um estado de quê? De resistência. Permaneça. Ainda que você não esteja percebendo uma ação aos teus olhos, irmãos, permaneça firme diante das tentações, dos gigantes que se levantam contra a tua vida, permaneça firmado no Senhor, porque Ele vai ter que bater em retirada. Amém ou não? Deus é poderoso, olha só, estai pois firmes, tendo cingido os vossos lombos com a couraça da verdade, e vestido a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quando Jesus foi conduzido pelo deserto, era essa armadura que estava nele. Então, as sugestões malignas de Satanás, meu irmão, bateram e caíram. Quando nós resistimos diante da palavra, meu irmão, ela é fiel e permanece fiel na nossa vida. Amém ou não? Quando você tem uma postura de resistir, de ser constante naquilo que Deus colocou nas tuas mãos, porque eu vou te falar um negócio, hein? Tem muita gente que começa muita coisa, e talvez hoje esse gigante da inconstância você precisa derrubar hoje. Você começou muitas coisas na sua vida e não foi até o fim em nenhuma delas. Começou e parou. Manda embora isso, meu irmão. Lança fora esse gigante da tua vida. A inconstância é um problema na caminhada. Sabe por quê? Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 5 ao 8. Você pode colocar para mim? Aleluia. Ah, tem ali um negócio e eu estou aqui perdido, aqui atrás, olhando para trás. Vamos lá. Deus é bom. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Tu, porém, olha só o que ele está dizendo para Timóteo. Tu, porém, se sobra em tudo. Sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado com libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Versículo 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Se você resiste, tem uma postura, meu irmão, de ser firme naquilo que Deus colocou na tua vida, você vai acabar a carreira. E vai guardar a sua fé, e vai declarar para todo mundo ver, eu combati o bom combate de Cristo, eu sofri as aflições no meu corpo, mas eu fui até o fim, e o que está proposto para mim e para você, sabe o que é, meu irmão? Não são as coisas corruptíveis dessa vida, não é carro, dinheiro, não são essas coisas da vida, o que está preparado é uma coroa de justiça, de salvação, de glória, mas acima de tudo, meu irmão, Deus também quer te acrescentar aqui nessa terra. Talvez você não desfrute do melhor de Deus na tua vida, porque você é inconstante em muitas coisas. Começa e depois tem dúvida. A incredulidade, meu irmão, também é um gigante, precisa cair da tua vida. Quando a gente dá espaço, meu irmão, ela entra. E aí nós, como o Tiago fala, né? Você se vê no espelho e de repente você vira as costas e esqueceu de quem você viu. É a inconstância da nossa caminhada, da nossa vida. Deus fala uma palavra ao nosso coração, Deus ministra a palavra dele à nossa vida, nós oramos, temos uma impressão no nosso espírito que Deus está falando, olha, permaneça firme, fica constante aí na sua caminhada, e de repente, a gente esquece de tudo isso, por qualquer tentação e provação que venha sobre a nossa vida. Davi foi até o fim na batalha. Quando ele chegou diante do campo de batalha, irmãos, ele permaneceu com o coração dele firmado em Deus, sabendo que não era na força do braço dele, mas era na força do Senhor. Existem situações na nossa vida que são muito grandes, sim, e desafiadoras demais. Nós não podemos mexer e mover em nada, mas Deus pode nos fortalecer para ir até o fim. Ele tem todo o poder. Amém? E nós precisamos buscar esse refrigério de Deus essa noite. Amém? Ele está falando, ó, permaneça firme, ainda que você está perdendo as suas forças,
Deus está falando, olha, eu te trouxe aqui para falar ao teu coração, combata o bom combate, continua. No versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler aí mais um pouquinho, ele está encorajando ele, amém? E eu já estou lá no finalmente já, tá bom? Versículos 16 e 18. Procura vir ter comigo, breve, 2 4, 16, isso. Na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, antes todos me desampararam, que isto não lhe seja imputado. Mas o Senhor esteve ao meu lado. Sabe o que significa? Os homens podem esquecer de você, mas Deus não esquece. Não, você não entendeu. Os homens podem até esquecer de você, mas Deus nunca esquece de você. O pastor Rodrigo pregou aqui no domingo, o que ele falou? O que ele falou da palavra de Josué? Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Sim ou não? Quem estava aqui no domingo? Você foi abençoado aqui? Olha só, ele tinha declarado essa palavra para Josué. O próprio Senhor falou para ele, olha, todo mundo pode te abandonar, pode desamparar você, mas eu vou continuar com você. Olha só o que Paulo está dizendo, ó, fica tranquilo, ó. Mas ao meu lado, o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação. E ouvissem todos os gentios e fiquei livre da boca de quem? Do leão. Vamos lá, na continuação aí. Mas, o versículo, é isso aí. E o Senhor me livrará de toda a obra e me levará salvo para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Você está preparado para ir para a glória? Estamos se preparando, amém? Mas sabe o que Deus está querendo dizer para nós, irmãos, nessa palavra? Que a nossa resistência às tentações da vida nos garante um lugar. E é um lugar maravilhoso. É estar com Ele. O que nós buscamos como crentes, irmãos? Estar com Cristo. Quem quer estar com Ele? Então não tem gigante que possa te parar. Nossa vida aqui, meu irmão, vai passar. A gente não sabe nem o que vai ser do amanhã. Se você tiver com o teu coração firmado, revestido dEle, com a palavra dEle no teu coração, com essa promessa viva dentro do teu coração, combatendo o bom combate do Evangelho, ninguém pode tirar a tua coroa. Irmão, as pessoas podem roubar e tirar tudo de você, mas ninguém pode tirar a certeza da tua salvação dentro do teu coração. Ninguém pode tirar a tua coroa. O que Deus prometeu é isso pra gente. Aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Eu estava lendo sobre, eu li um tempo atrás sobre um pastor. Eu já estou terminando, só quero fazer esse relato. Porque quando nós olhamos para essa atitude de Jesus, na terceira oportunidade que o diabo se apresenta a ele, tentando ele, mostrando os reinos e a glória do mundo, dos mundos, ele disse para Satanás, e a gente precisa dizer isso hoje, numa atitude e uma postura de fé e convicção, para trás de mim, vai-te, Satanás, porque está escrito, eu vou adorar somente ao único Deus, eu não vou me prostrar diante das tentações, das tentativas de engano que você coloca e tenta me seduzir. Eu não vou ceder a isso. Eu não vou ceder. Eu não vou negociar o reino celestial que está preparado por Deus para a minha vida. Eu não vou negociar a bênção que Deus já liberou sobre a minha vida. Eu não vou negociar nada que Deus me prometeu. Não vou jogar fora as promessas que Deus tem para a minha vida. Deus tem promessas na tua vida ou não? Olha só, irmãos, tem vários textos espalhados pela igreja aí. Várias referências, não é isso? Tem essa aqui, ó. Não jogue fora o que Deus te deu. Permaneça firme. Jesus foi até o fim. E quem veio servir Jesus foram os anjos do Senhor. Deus quer nos servir com um banquete de grandes milagres. E eu creio que está preparado um novo banquete para a minha vida e para a tua hoje. Você crê nisso? Sim ou não? Mas é interessante que o maior propósito de Deus é gerar salvação e restauração na nossa vida. Amém? Quando nós percebemos o cuidado de Deus nesse texto, e eu li sobre eu já até falei aqui o nome dele, eu esqueci o nome de um pastor que foi para um trabalho missionário na África. E é interessante que
Deus havia dado a direção para ele, e ele foi ali, levou muitas Bíblias e foi distribuir as Bíblias. Foi evangelizar, tal. Eu vou achar o nome dele, eu vou falar para vocês aí. Eu vou me recordar. E é interessante que ele começa ali a distribuir as Bíblias, e nesse ato de distribuir as Bíblias, ele tem um cara lá que chega nele, lá um rapaz, pega a Bíblia e fala: você está louco de me dar essa Bíblia? Você sabe que eu sou loucão, que eu uso droga e tal, sou daquele jeito, né? Cara atribulado assim, né? Bagunçado na vida. E o que eu vou fazer com essa Bíblia? Eu vou fumar toda essa Bíblia aí, vou enrolar um baseado e vou fumar tudo. Aí o pastor falou: não, tudo bem, você pode fumar, não tem problema não, vamos fazer um trato? Antes de fumar cada página, você vai enrolar, vai ler, e depois você enrola o baseado. Gente, eu estou falando isso aqui, eu não tenho problema nenhum de falar isso. E ele lia, aí ele, né, beleza, lia lá, leu a Bíblia, várias partes da Bíblia. Passou um tempo, o pastor voltou lá, aí o cara doidão no meio do povo lá, o cara, chama ele aqui, deixa ele vir aqui. Aí ele foi contar a experiência dele. Ô pastor, eu estava lendo a Bíblia, fumei lá o Gênesis todinho, olha só. Fumei Gênesis todinho. O Adão era chapado, né? Era muito louco ele, né? E aí foi relatando, né? Cada livro ali que ele foi lendo. Aí ele falou: puxa, quando eu li Adão, eu falei: nossa, tal, né? Várias coisas eu aprendi ali. E ele falou: não era maçã, não, era o fruto, né? Proibido, não era maçã. Você acha que é maçã lá no paraíso ou não? Que a Eva e Adão comeram? Quem acha que é maçã, levanta a mão. Ninguém acha que é maçã? Né? E é interessante que ele foi aprendendo com a palavra do Senhor, sim ou não? Quando ele chegou lá no livro de Êxodo, ele falou: puxa, que Moisés era um cara doido, hein? Moisés foi um cara da hora, hein? Xarope, Moisés, aquela história lá que ele estava diante do mar, o mar se abriu, ó, e eu caminhei com ele lado a lado lá, na viagem. E aí ele foi relatando tudo isso, cheirou lá o livro de Êxodo, Pentateuco, foi lá. Quando chegou lá no livro de Salmos, puxa vida, Davi era muito doido, né? O cara xarope. Davi eu gravei até um CD com ele. O cara, né, foi viajando na maionese ali na história. Mas quando eu cheguei no Novo Testamento, eu encontrei com Jesus. E eu não cheirei Jesus. E a minha vida mudou, eu me converti e estou aqui para ser uma grande bênção. Amém? Deus é muito bom, né? Quando a pessoa encontra com Jesus, a vida muda, tudo muda. Amém? Deus é muito bom, amém? Você pode se colocar de pé? Tinha muitos textos aqui para me falar, mas não vai rolar. E só uma reflexão. Tinha um homem que era carpinteiro e ele chamou um jovem para ajudá-lo para demolir uma casa, tal, e o jovem foi ajudar ele. E aí ele começou ali a quebrar a casa, destruir tudo, e aí o carpinteiro pegou e falou para o jovem: olha, você pega todos os pregos que tiverem nas madeiras e tira todos eles e guarda. E aí o jovem falou: mas eu vou guardar o prego amassado, torto. Para que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer isso? Os pregos não servem para nada. Vou jogar fora. Onde que eu posso jogar fora? E aí o carpinteiro virou para ele e falou o seguinte: aqui nós não jogamos nada fora. Nós aproveitamos tudo. Ninguém é descartável. Ninguém é lançado fora. Talvez as tentações, as provações da vida até tenham te feito viver dias assim, tristes e difíceis. E você se sente cansado, oprimido. E é difícil permanecer firme e constante. Mas o carpinteiro Jesus está aqui. E Ele não te lança fora. O desejo dele é te fortalecer, para que a cada dia que os gigantes se apresentarem, você tenha uma postura diferente. Amém? Eu quero orar por você. Tem um pessoal que é visitante, tem um pessoal que é da casa. Jesus deseja ter um encontro conosco. Talvez você tenha sofrido sim por muitas tentações e não está quase cedendo aí ao pecado.
você não tem forças e precisa de forças nessa noite, Jesus quer te renovar e te fortalecer, amém? Se você quiser sair do seu lugar aí, vem aqui à vontade, vem aqui à frente, nós vamos orar por você, amém? Rapidinho aí, rapidinho, né? Nós vamos estar aqui adorando. Se você entende que essa palavra falou o teu coração, Jesus ele quer resgatar o teu coração, salvar, te fortalecer, amém? Quando nós olhamos para a história de Davi, o que mais chama a atenção é a postura de Davi em toda a sua história. Amém? Pode sair, irmãos, não resista não. Tem até filme que chama Resistindo às Tentações. Não resista o amor de Deus, não, Ele te ama. Não resista ao amor de Deus. Às vezes nós somos fracos e falhos demais, mas Deus nos ama, Ele te ama, Ele nos ama. E Ele quer tocar o teu coração. Talvez você pensou que nós íamos falar do gigante da área financeira e de muitas coisas. Tudo isso, meu irmão, é fichinha quando você resiste às tentações da vida. Tudo isso passa a ser muito natural. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos, ó Pai, a vida de cada um dos teus filhos. Está aqui nessa noite, tendo a certeza, Pai, de que não somos nós que vencemos gigantes pela nossa força, mas na atitude de fé, de resistirmos, ó Pai, às tentações que Ele impõe cada dia na nossa vida. Nós somos fortalecidos pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, diante de uma fé que muitas vezes é inconstante, é o Senhor que nos ajuda, Pai, nos auxilia em nossas fraquezas. É o Senhor que nos fortalece, Pai, em dias de tamanha aflição do nosso coração. Somente o Senhor pode nos fortalecer, ó Pai, e nos dar, ó Deus, uma atitude e uma disposição para pedir perdão e perdoar. Em nome de Jesus, Pai, arranca do nosso coração toda incerteza, insegurança, todo abatimento na nossa alma, e nós sejamos transformados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fortalece a cada um, arrancando a tristeza, tirando todo abatimento, fortalecendo a cada um, Senhor, na sua caminhada. Quando nós, Pai, nos dispomos a Deus a obedecer a Tua palavra, o que está disponível para nós são os Teus anjos que vêm nos seguir, ó Pai, nos servir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, se você está no seu lugar e tem alguma mágoa contra alguém, se você tem alguma situação, e aí você fala, mas como eu vou perdoar? É uma atitude de fé. Não volte para casa com seu coração, com essa mágoa, com essa tristeza, não. Deus deseja liberar você essa noite. Você crê nisso? Em nome de Jesus, tem uma atitude de perdoar. Amém? Tem uma atitude de perdoar, mas como eu faço isso? Liberando, falando o nome da pessoa, falando a situação. Perdoe, abençoe. O Senhor disse que Ele abençoaria aqueles que nos abençoarem, e amaldiçoaria aqueles que não nos amaldiçoarem. O desejo de Deus é sempre nos abençoar. A bênção dele está sobre nós. Não permita que nada atrapalhe a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos cada servo do Senhor aqui essa noite. Que haja, Pai, a liberação do perdão nos corações, Pai. Que nada prenda os teus filhos, nenhuma raiz, Pai, de amargura aprisione, Pai, os corações. Porque nessa raiz de amargura, Pai, consiste, Pai, em enfermidades, Senhor. Existem situações, Pai, que prendem, aprisionam, Pai, a vida dos teus filhos. Mas essa noite nós cremos, ó Pai, que esse gigante da falta de perdão cai por terra, Senhor. E o que há no coração de cada um aqui essa noite é a disposição para amar, para se reconciliar. E quando nós viemos à tua casa para prestar culto, para te adorar, não somente no momento de oferta, Pai, nós viremos para cá com o coração, Pai, disposto, com o coração disposto, entendendo, Pai, que a reconciliação, Senhor, a reconciliação produz cura, a reconciliação produz liberdade na sua presença. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom. Você pode aplaudir a Jesus. Não sei se tem alguém aqui que quer entregar a vida para Jesus. Esse Jesus que é o carpinteiro não quer te lançar fora da presença dele. Você que está aqui, eu não sei se você precisa reconciliar, entregar a sua vida, dá um passo para Jesus. Jesus quer te abençoar, amém?
Mas que negócio é esse? É entregar a vida para Ele. Falar: Jesus, assume o controle da minha vida e endireita os meus caminhos. Tem alguém aqui assim ou não? Se não tiver, nós vamos encerrar aqui. Tudo bem, gente? Muito obrigado. Vamos aplaudir mais forte a Jesus mais uma vez? Texto de Mateus capítulo 5, 23 e 24, se eu não me engano, fala a respeito disso. Que quando nós, irmãos, vamos até o altar entregar a nossa oferta, e quando nós falamos de oferta, não é só questão de dízimos, ofertas ou a oferta financeira. É a oferta que é o nosso culto. Não vamos ser roubados, irmãos, vindo para a casa do Senhor. Nossa oferta é maior, é o nosso culto a Ele. Então procura se reconciliar com quem tem direito. Não deixe esse gigante te prender, não. Porque quando você levantar suas mãos aqui para adorar, quando você levantar a sua voz, Ele vai te receber. E os anjos vão te servir. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado aí. Fica na paz. Aleluia. Amém. Vamos chamar aqui os nossos pastores, pastoras, nossos presbíteros. Vamos estar orando aqui. Se você esqueceu de estar trazendo, pode estar trazendo os documentos, roupas. Na próxima quarta-feira vai ser a quarta semana, amém? Pode estar trazendo aqui carteira de trabalho. E nós vamos continuar orando para que o milagre aconteça, amém? Você pode levantar as suas mãos aí. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós apresentamos a Ti, Pai, fotos, documentos, Pai, roupas, Pai. Senhor, nós não sabemos, Pai amado, o que as pessoas precisam, mas nós declaramos, Senhor, a vitória do Senhor, Pai. Mais gigantes caindo por terra, Pai, porque, Senhor, a Tua palavra é fiel, Senhor Jesus. Ninguém pode nos resistir, Pai. Ninguém pode resistir àquele que serve ao Senhor, Pai. Então nós declaramos a vitória, Pai, sobre todas essas vidas, sobre os pedidos que estão aqui dentro da arca, Pai amado. Que o Senhor possa ir em encontro também a cada pedido. Cura, liberta, abre porta, faz grandes milagres acontecerem, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que tudo que seja feito aqui, Pai, seja feito segundo a Tua vontade, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E queremos te agradecer, Pai, pela vitória, Senhor, da Tua igreja, Pai. Pela vitória daqueles que estão nos assistindo pela internet, Pai. Que o Senhor possa alcançar cada vida, Pai. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.